Glória a Deus. Oh, glória. Vocês não estão cansados de me ouvir, não? Quem esteve aqui de manhã? Eu gosto muito de trazer, de não repetir palavras, mas o Espírito Santo tem falado comigo, né? Então, você que ouviu aqui pela manhã, mas o mais incrível é que às vezes o versículo é o mesmo, mas a revelação vem diferente. Então se prepara, amém? Abra teu coração, Mateus 5, versículo 8. Ele falou aqui de ouvir várias vezes, e às vezes eu também me escuto, porque tem coisas que vêm aqui diretamente da padaria celestial, e eu libero, e depois que eu vou olhar, digo, oh, fazer aqui como o pastor Marlon, uau! Porque Deus é bom. E eu não consigo pregar, até boto tudo, o esboço, mas quem toma a direção de tudo é Ele. Então, fale para quem está do seu lado já. Ele vai falar ao teu coração nesta noite aquilo que você precisa, não o que você quer. Mateus 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados, ou em outras versões diz, feliz, né? Os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos de novo falar? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Senhor, é a tua palavra, estamos aqui, Senhor, totalmente dependente de ti. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos para ir para o céu. Espírito Santo, tu sabes como cada um aqui adentrou nesta noite. Senhor, que enquanto eu me deixar ser usado aqui, vai falando aos corações, vai sarando, vai liberando aquilo que muitos chegaram aqui precisando, as necessidades do teu povo. Espírito Santo, porque estamos aqui com o coração aberto, aprendendo a cultuar. E nós aprendemos que cultuar, Senhor da glória, não é só adorar nos louvores. Cultuar é estar com o coração aberto para receber toda palavra que vem direcionada para nós. E é isso que estamos aqui dispostos a mudar toda a nossa história para ser vinculado à tua palavra. Por isso, Pai, muito obrigado. Podeis assentar, querido. Quando a Bíblia fala, quando Jesus está falando aqui de coração, nós sabemos que o coração aqui não está se referindo ao órgão, né, do nosso corpo. Está se falando do psique, da alma e das emoções. É isso que compõe o nosso coração. Diga comigo, alma, sentimentos, emoções. Então, isso aí é o coração. Isso aí é o que vai determinar o que está no nosso coração. Então, quando a Bíblia está falando, quando Jesus está falando, guarda, né? Quando fala, guarda o teu coração, está dizendo, não deixe. Não deixe que impureza nenhuma entre no teu coração. Então, como eu falei aqui de manhã, todo o sermão do monte, como alguns falam, ou as bem-aventuranças, é um caminho para o cristão trilhar. Você vê que tinha uma grande multidão com Jesus ali, mas ele senta, os discípulos ficam ao redor dele, ele começa a pregar para os discípulos. Porque ensinamento de Jesus só entende quem é discípulo. Quem entendeu e decidiu viver nos caminhos do Senhor. Multidão não quer ouvir ensinamento de Jesus. Multidão só quer saber de milagre. Mas tem discípulos aqui, nesta noite, dão glória a Deus. E Jesus começa ali a ensinar as bem-aventuranças, ou seja, é mostrando ali para os discípulos, dizendo, para viver o que eu tenho para vocês, é necessário andar na contramão do mundo. Então, começa ali a dizer que felizes vai ser os pobres de espírito. No mundo está dizendo, pobreza de espírito? Nada, eu sou o cara. Né? Começa a dizer, felizes os que choram, porque serão consolados. Ninguém quer chorar, todo mundo acha que a vida é mar de rosa. Para ser boa tem que ser mar de rosa.
uma hora ou outra, meu filho, você vai chorar. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Ninguém quer ser humilde. E esquece que Jesus diz: aprendam comigo, que sou manso e humilde. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele está falando sobre necessidades básicas de fome, mas não do que perece, mas de justiça. E essa justiça não é do homem, é justiça dos céus. Então, o limite do enchimento dos céus para a sua vida é até o nível da fome e da sede, amém? Se você tem fome, se você tem sede de Deus, das coisas celestiais, o limite vai ser a sua sede e a sua fome. Quanto mais sede, quanto mais fome você tem, mais Deus vai encher. Por isso que eu digo que o homem, a humanidade é um recipiente que precisa ser esvaziado de quê? Do seu eu, daquilo que você acha que é você, para Deus encher da justiça dele. Amém? Todos nós somos recipientes. E não adianta você achar que Deus vai te encher se você não se esvaziar. Primeiro você tem que se esvaziar. Então, no versículo 8 aqui, ele está falando sobre os limpos de coração. Só esses verão a Deus. Quando ele diz só esses verão a Deus, ele está dando um caminho para a felicidade. Porque felicidade, querido, não é como muitos interpretam aí, momentos de alegria. Não, não. Felicidade é uma construção. Felicidade é o quê? É uma construção. Então você vai ter que aprender a ser feliz todos os dias. E não existe construção de felicidade sem viver a palavra. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele veio para isso. Eu vim lhe ensinar o caminho da felicidade. É por isso que ele está dizendo: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E esse ladrão são pensamentos, nós aprendemos aqui. São sofismas, são ideias, são algumas lógicas que nós tivemos, são bagagem que nós trouxemos do mundo. Mas esse veio roubar, matar e destruir. E para você viver o que Jesus disse que veio, eu vim para que tenham vida e uma vida plena. Uma vida plena é uma vida feliz. E vou repetir: felicidade não é ausência de problemas. Felicidade é uma constância em paz e certeza de mudanças. É por isso que Jesus disse: ei, ei, no mundo tereis aflições, terei problemas. O único modo da gente não sofrer aqui é morrendo. Enquanto estiver no mundo, nós iremos sofrer. Mas ele também disse: mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele já venceu. Ele venceu por mim e venceu por você. Então Jesus está dizendo aqui sobre um caminho da felicidade. É o quê? Limpar o coração. E quando ele diz: só os limpos de coração verão a Deus, ele não está falando de uma ação celestial. Ele não está falando naquele grande dia você está na presença do Senhor. Também. Porque o coração limpo vai ser o passaporte para você entrar no céu. Vou repetir. O coração limpo vai ser o passaporte para você entrar no céu. Mas neste momento aqui, ele não está falando disso. Ele está falando sobre o momento atual de viver nessa terra aqui. Mas como, pastora, ver a Deus não é o físico, até porque Deus é espírito. É ver Deus nas circunstâncias difíceis. Nas circunstâncias que parece que é impossível. É conseguir enxergar Deus numa situação que aos olhos humanos é impossível. Mas um coração puro, ele vai ter essa capacidade de ver Deus nos ventos contrários, de ver Deus numa tempestade, de ver Deus numa sentença de enfermidade e dizer: Deus está no controle disso. Isso aconteceu comigo, é porque Deus quer manifestar a glória dele. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Ser limpo de coração não é ser uma pessoa boba, não ingênua.
ou alheia às duras realidades da vida. Ter um coração limpo é ter uma mente voltada para os princípios de Deus. Só tem o coração limpo quem conhece a Deus. Aliás, vou dizer, quem conhece Deus como Pai. Porque tem muita gente que diz que conhece a Deus, mas conhece só Deus, como já foi falado aqui nos 6 dias. Mas esquece que Ele é Pai. E é isso que Jesus vai nos revelar. Você não tem mais um Deus, você tem um Pai que é Deus. É diferente. O sentimento que nós temos que ter com Deus não é só de um Deus, é de um Pai. Isso fala de intimidade. Isso fala de entendimento do caráter de Deus. Quem tem pai e mãe aqui? Você sabe quem é seu pai. Você conhece as ações de seu pai. Você conhece quem é seu pai. Você conhece o caráter dele. Então, quem chega a esse entendimento é que está com o coração limpo. Então, você, quando tem um coração limpo, você enxerga aquilo que os outros não enxergam. Você consegue ver a mão de Deus nos piores momentos da sua vida. E é por isso que eu reitero que não existe outro meio da gente agradar a Deus, senão por fé. Então, hoje, a grande dificuldade da humanidade é compreender. Estão vivendo a humanidade na inversão dessa ordem. Porque hoje não é mais a fé que nos move. Hoje a humanidade, e quando eu falo humanidade, principalmente com os cristãos, está vivendo ao inverso disso. Em vez de viver por fé, a ordem agora é ser guiado pelas emoções. Então, as emoções se tornou o Senhor das nossas vidas. É a emoção que determina suas atitudes, suas ações, enquanto a razão e a fé se tornaram só coadjuvantes. Ou seja, está só no segundo plano. Eu tenho fé se tudo correr bem. Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio se tudo der certo. Aí eu tenho fé. Não, querido. Mas a fé não é assim. A fé é você ver Deus nos momentos mais difíceis. É ver Deus aonde ninguém está vendo. É a capacidade de enxergar o que ninguém está vendo. E isso as emoções atrapalham. Ninguém tem relacionamento de fé com Deus se for guiado pelas emoções, sim ou não? Então, ter um coração puro é um nível de maturidade espiritual. Não existe maturidade espiritual sem ter coração puro. Vou repetir. Não existe maturidade espiritual sem um coração puro. Porque maturidade espiritual não é pregar, não é louvar, não é conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é conhecer e praticar. E os momentos de você fazer com que essa palavra vire vida dentro de você, é justamente nos momentos dos ventos contrários. É no momento que o vento sopra, que a tempestade vem, que a estrutura balança, é a hora de você demonstrar a maturidade. Porque nesse momento aqui você está ouvindo agora, mas você não está adquirindo capacidade de viver a palavra. Você só vai adquirir essa capacidade quando você colocar em prática o que você está ouvindo aqui. Quem está entendendo? É quando o vento soprar, aí o Espírito Santo vai lhe lembrar da palavra, que isso é o papel dele, e dizer, ei,
Deus está nesse negócio. Porque as emoções vai querer nos paralisar. Quem está aqui? Então, nós temos que entender que quem é maduro espiritualmente, ou tem o coração limpo, que é a mesma coisa, a pessoa deixa de ser refém da ocasião e aprende a dominar a emoção. E deixa de ser guiado pela emoção e passa a ser guiado pelo equilíbrio e a razão. A grande dificuldade é essa, querido. É porque todo mundo é espiritual, se diz espiritual, até o vento não soprar. Sim ou não? A gente sente antes de pensar, reage antes de refletir, e nós julgamos antes de compreender, sim ou não? Quantas ações nós já tomamos e depois viu que não era nada daquilo? Aí volta e pede até perdão. Ou então, tem gente que nem essa capacidade tem de pedir perdão. Mas por quê? Porque deixou a emoção dominar. É ou não é? Então, o problema disso tudo é que as nossas emoções, embora legítimas e autênticas, olhe para cá. Ninguém está falando aqui de ignorar dor. Ninguém está dizendo de ignorar processos nem problemas. Apesar de serem autênticas, elas são altamente inconstantes. Tem horas que a gente sente, tem horas que não. E é por isso que é perigoso enxergar a vida através da emoção. Porque se você enxergar a vida através da emoção, ela vai ser distorcida. Porque a lente da emoção é assim que faz, ela distorce a realidade. Como assim, pastora? Eu não entendi, vou lhe explicar. A dor, ela nos faz enxergar abandono, onde existe proteção. Quantos aqui, porque tem pai e mãe que rigoroso, mostrando sempre aonde qual é o caminho certo, aí acha, o sentimento acha que isso aí é o quê? É abandono, não me ama, sim ou não? A raiva nos faz perceber perseguição onde há correção. Quantos são corrigidos, deixa a raiva dominar? A pastora não gosta de mim. A pastora vê problema em tudo quanto é lado na minha vida. Sim ou não? Ou assim a mãe, ou o pai, ou até Deus. Até Deus. Quantas pessoas revoltadas com Deus? Eu conheço pessoas que já foram de púlpitos. Pastores ungidos. Hoje estão afastados e culpa sabe quem? Deus. Porque quis demonstrar uma espiritualidade fora da maturidade. E quem quer ser espiritual sem ser maduro, acaba tropeçando, acaba caindo. A necessidade de querer mostrar ser que ainda não é. Porque o nível de maturidade de uma pessoa, a gente se vê na capacidade que ele tem de suportar as repreensões. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. A carência faz nascer dependência emocional, onde só deveria haver companheirismo. Eu costumo dizer para quem tem problemas emocionais, vai se curar primeiro, não case não. Porque quando você casa ainda sendo dependente emocional, você vai cobrar do seu companheiro aquilo que ele não tem para te dar. Porque ninguém tem capacidade de suprir. Ninguém. Dependência emocional nenhuma. Então, alguém casa com outro para ter companheirismo. E companheirismo requer compreensão.
Companheirismo requer você dar um ombro para a pessoa, até às vezes chorar. Companheirismo é compreender as fraquezas e não acusar e apontar. Mas por causa das emoções, alguém está entendendo aqui? Você cobra muitas vezes do companheiro, do cônjuge, aquilo que ele não pode suprir, que é a sua carência emocional. Uma pessoa carente emocional, ele se doa 100% e cobra 200%. Ninguém consegue suprir uma pessoa carente emocional, porque ela está sempre exigindo mais. Então, quando Jesus afirma que os limpos de coração verão a Deus, Ele está dizendo, não tem outro meio de você me enxergar, a não ser pelos olhos do coração. Então, Ele está falando que os limpos de coração serão aqueles que aprenderem a dominar as suas emoções e a enxergar a vida com sabedoria. Fala com um jeitinho para quem está do teu lado. Está na hora de limpar o coração. Só esses conseguirá ver a Deus. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Que tem coração sujo. Quem é que quer ouvir isso? Mas eu quero te dizer que é o único caminho de ver Deus. E eu não digo só Deus, ver Deus só nas circunstâncias difíceis. Vou repetir, não só ver Deus nas tempestades, nos momentos de crise, nos momentos difíceis, mas também ver Deus na conclusão da promessa. Meu Deus! Todos aqui têm promessa? Tem, mas você não vai ver o cumprimento se o coração não estiver limpo. Não adianta. Porque não é ser, não pecar, ser bonzinho, não adianta, e o coração estiver sujo. Mas eu não estou fazendo nada, pastora, eu não estou pecando, eu estou sempre na igreja. Sim, mas não é o não fazer, porque às vezes a gente se detém em pecado, só adultério, só fornicação. Não, eu não estou pecando mais. E o coração? Como é que está? Você está sendo guiado pela fé, pela palavra ou por seus sentimentos? Porque um coração sujo, ele vê coisa onde não existe. Um coração sujo vê perseguição onde não tem. Vê ingratidão onde não tem. Porque um coração sujo, ele até faz, mas quer ser valorizado. Mas deixa isso para lá. Então, queridos, a mente limpa, o coração limpo, alinhado, com o coração sincero, interpreta a vida de uma forma madura. Tem um cara que se acha todo espiritual, mas a vida dele não anda para lugar nenhum. E vive na expectativa que de repente a chave vai virar. Quando o maduro e entende, diz, o problema está em mim, eu preciso mudar. A partir de um coração limpo, você vai começar a enxergar coisas que ninguém está vendo. Aleluia! E isso é tão sério. Eu falei aqui de manhã, vou falar de novo. Quem estava aqui de manhã? Não, quem não estava aqui de manhã? Então eu vou falar de novo. Isso é tão sério que eu contei um testemunho próprio meu. Que mesmo sem conhecer a Deus, antes de me tornar crente, eu fui para um lugar, depois você corta isso aí, porque eu estava naquela época grávida, e o dia do parto não chegava, e aí uma cunhada da pastora Tânia, que era envolvida com isso, disse, tem um homem famoso lá na Pituba, que vai, artista, é um dinheirão, é caro, mas acho que é pai de chiqueiro, né, não sei, é caro, aí vai lá, leva essa menina lá, minha mãe mandou.
Aí cheguei lá. Paguei um dinheiro, naquela época foi caro, como se fosse R$1.500 hoje. Quando eu entro, e a pastora Tânia entra na sala, ele olha para mim, arregala o olho. Aí só faz uma pergunta dizendo assim: a senhora pagou para entrar? Eu disse: não tem que pagar, entra alguém aqui de graça. Aí ele disse: então volte, pegue seu dinheiro, que eu não quero o seu dinheiro. Fiquei até temerosa. Por quê? Ele disse: sabe por quê? Vou te dizer algo. Quando você for num lugar e alguém lhe cobrar alguma coisa para desfazer, bote esse dedo na cara e pode chamar de mentiroso. Diga: você é mentiroso. Sabe por quê? Porque eu vejo um homem de branco na sua frente dizendo: nela ninguém toca. Agora olha para cá. Se eu estava ainda no mundo, estava no pecado, sim, porque quem não conhece Jesus peca. Somos pecadores por natureza. Não conhecia esse Deus ainda. E porque eu já gozava dessa proteção, o coração. Não é obra, não é obra. Não é por obra. Ninguém tem o coração limpo porque faz, porque é bonzinho, porque doa, porque está escrito. Você pode doar tudo seu e ainda assim ter o coração sujo. Aí sai eu e a pastora Tânia ali. Quem é o homem de branco? Eu digo que eu me converti ali. Pregou para mim o cara. Aí ela disse: sei lá, acho que é um anjo. É algum... Não, ela não falou anjo não. Guarda. Anjo da guarda. Deve ser, né? É um anjo da guarda. Eu digo: pois é, mas aquilo ficou em mim. Quem é esse homem de branco? Esse homem de branco é Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então eu creio, Deus já sabia. No dia que ela ouvir falar de mim, ela vem. No dia que ela ouvir falar de mim, ela vai abrir o coração. E assim foi, queridos, porque essa prima minha hoje que mora comigo, quando eu me converti, ela já tinha 10 anos de crente. Só que eu ia veranear, ela vinha também comigo tomar uma cervejinha. Aí eu dizia: você não é crente? Só um golinho, não tem nada não. E nunca falou de Jesus para mim. Quando eu me converti, eu digo: Senhor, por que o Senhor esperou tanto? Se a tua palavra diz que eu sou escolhida, que nós somos escolhidas desde o ventre, por que o Senhor permitiu que eu fizesse tantas coisas erradas? Sabe o que ele me disse? Para você me amar como você me ama. Então vai um recado aqui, para alguém que está aqui e o diabo acusando. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Era necessário você fazer tanta coisa para você entender que eu sou na sua vida. Porque se você tivesse se encontrado comigo desde a sua adolescência, como eu pedi, desde criança, você não me amaria como você me ama. Glória a Deus. Então, querido, quando você tem um coração puro, você vê, começa a mudar a sua visão. Então, onde os outros veem fracasso, uma mente limpa enxerga lapidação. Oh, glória, você não entendeu. Aonde no seu vento, na sua vida, muitos estão dizendo que você fracassou, que você não vai para lugar nenhum, que é derrota. Você tem a capacidade de olhar e dizer: não, Deus está me lapidando para eu tomar posse daquilo que Ele preparou para mim. Oh, aleluia. Diga para quem está ao teu lado: eu estou sendo lapidada. Onde o mundo vê perda, a mente limpa enxerga que Deus está te ensinando a ser humilde e a desapegar e saber administrar o que vem nas suas mãos. Diga: fica tranquilo, não vai ficar como está. Deus só está te ensinando, aleluia, para quando Ele mandar, você saber administrar.
Aleluia! Oh, glória! Não é perda, não. É Deus te ensinando a ser humilde, a ser desapegado. Quem crê comigo, dá glória a Deus. Ver a Deus é o maior sinal de sanidade mental e espiritual que alguém pode ter e pode alcançar. Porque a pessoa guiada pelas emoções, ela não consegue enxergar Deus. É ou não é? Porque o sentimento dela diz: Deus me esqueceu. Deus não é comigo. Todo mundo é abençoado, menos eu. É assim ou não é? Mas o crente maduro, oh glória, aleluia, ele tem certeza, porque tem, que tudo vai mudar. Tem crente maduro aqui nessa noite, aleluia. Essa situação não veio para te destruir, veio para te amadurecer. Agora, diante de uma vida tão dura, que tantos problemas, porque é inevitável que tenhamos problemas, como limpar o coração? Como aprender a limpar e a guardar o coração em meio a essa circunstância, em meio a esse cenário? Tiago 4:8, bote aí. Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo é um dia você crê, outro dia você não crê. E Hebreus 11:6 diz que é imprescindível. Aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele é galardoador. Futuca para quem está do teu lado para não dormir, diga: a recompensa para você. Aleluia. Achegai-vos a Deus. O capítulo anterior a isso diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí tem gente que tem o coração sujo, não consegue ver Deus em nada, aí abre a boca e diz assim, ó: é o diabo. É o diabo, pastora. Eu estou passando por um ataque. Ó para cá. Eu não gosto de crente que vive endeusando o diabo. Quando você, tudo na sua vida denomina diabo, quando na verdade são suas emoções. Eu não estou dizendo aqui que não existe ataque espiritual. Ops. Até porque a Bíblia diz que Satanás vive ao redor, procurando a quem tragar. Então, quando Jesus disse, ei, só os limpos de coração verão a Deus, porque o acesso que Satanás tem para entrar e destruir é o coração sujo. Eu vou explicar o que é um coração sujo mais nitidamente. Eu estou falando de emoções. Então eu vou falar alguns sentimentos de emoções que escraviza o ser humano. E quando eu digo escraviza o ser humano, eu não estou falando só de pessoas que não conhecem a Deus, principalmente dentro da igreja. O primeiro sentimento é o medo. Quantos crentes vivem sendo guiados pelo medo? Cadê ele? Está aqui? Dele um aqui essa semana. Estava comigo no carro. Ele não está aqui não. Pastora, não me deixa aqui no posto de gasolina, não, que é perigoso. Me bote lá no prédio para eu esperar a Uber. Eu digo, é o quê? De dia. É o quê? Rapaz, você é crente, rapaz. O diabo tem que fugir de você. Demônio tem que fugir de você. Ninguém pode te tocar, não. O diabo não tem poder de te tocar, não. A não ser que você não tenha fé.
A partir do momento, você decide, ou vive de fé, ou vive de medo. O crente verdadeiro tem que dizer, me deixa aqui. E começa a dar ordem, demônio, olha, está proibido me tocar, ninguém me toca, ninguém pega nada. O que é meu? Óbvio, depois você corta aí. Eu não tenho preocupação de estar trancando meu carro, não. E só digo, o que é meu, Satanás não toca. E se tocar, é papai querendo me dar o melhor. Oh, glória! É bem o melhor para mim. Você decide, ou vive com medo, ou vive com fé. O medo te paralisa. O medo não deixa você avançar. E não tem como viver em fé e viver com medo, porque fé e medo não andam juntos. É contramão total. Quantos crentes? Tudo está perigoso. Vive se alimentando de tragédias. Mordi minha bochecha. Vive se alimentando de tragédia. É o que vê todo dia dos olhos. E ali vai entrando para a alma, vai entrando. É não sei quem matou quem, assassinou não sei quem, foi tiro perdido, foi não sei o quê. Não importa, está escrito, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Cuidado com o medo. Tem pessoas que já era para estar bem em outro estágio de vida, mas o medo não deixa, paralisa. E quem tem medo não anda. Quem tem medo não prospera. Segundo sentimento. Já estou terminando, quem está gostando, diga amém. Perdão. E quando eu falo perdão, todo mundo sabe, tem que perdoar, tem que perdoar. Todo mundo sabe disso aqui, sim ou não? Sim. Mas poucos fazem. É tão incrível isso, que as emoções nos sabotam a muitos, não sabotam a mim, sabotam a muitos. Todo mundo sabe que tem que perdoar, mas a ofensa quando vem, esquece. Oh! Sim ou não? E quando eu digo perdão, não é só de você perdoar quem te ofendeu, mas você perdoar a si próprio. Porque se você não perdoar a si próprio, você não pode receber o perdão de Deus. Você sabia disso? Por quê? Porque o diabo é acusador. Então já vai um recado para alguém aqui, esqueça o passado. Esqueça o pecado que você cometeu lá atrás. Porque, ó, aí, é mistério. De vez em quando o diabo manda os dados. Pá! Ei, pensa que você é? Lembra do passado? Sabe o que você tem que fazer? KKKKK para ele. Quando vier esses pensamentos, diga, Satanás, você já foi derrotado na cruz do Calvário. O meu pecado ficou na cruz. Nenhuma condenação há mais para mim. Acabou. Saia desse lugar. Se perdoe pelo que você fez. Seus pecados, Deus não se lembra mais. Mas você tem que entender isso. Porque se você não se perdoar, você vai continuar preso do mesmo jeito. Terceiro sentimento que está destruindo muitos. Diga comigo, ansiedade. Ansiedade, estresse. Impede você de ver Deus. Porque Deus não tem compromisso com o tempo, não, querido. O seu tempo não é o tempo de Deus. Deus não está preocupado, não, porque já essa idade já, não, Senhor, até quando, até quando, até quando? Deus não trabalha como a gente quer. Ele é atemporal. Até porque as promessas de Deus na nossa vida, quem sabe a hora certa é Ele. Você pode se achar, se olhar, se achar o top da galáxia. Mas quem conhece seu coração é Ele. Então Ele quer te levar a um nível de você dizer, se acontecer, amém. Se não acontecer, está tudo certo. Eu amo a Deus do mesmo jeito. Tem pessoas que esquecem de adorar ao Senhor
E adorar a Deus, vou falar algo aqui que poucos sabem. Adorar a Deus não é no louvor, oh, glória a Deus, até porque não existia nem louvor naquela época. Adorar a Deus, sabe o que é? Sacrifício. Adorar a Deus é sacrificar. Você adora a Deus quando a sua carne está dizendo, fica em casa, não vá não. Mas você decide vir, você está adorando. Você adora a Deus quando em 6 dias o corpo queria, não vá hoje não. Tem muitos aqui que faltam, tem muitos que vieram 6 dias, mas tem muitos que pularam, um dia vinha, outro dia não vinha. Adorar a Deus é quando as circunstâncias dizem assim, não vá não. Primeiro lugar é Deus na minha vida, não é a igreja, é Deus. Aí você está adorando a Deus. Então, o ansioso, nós já aprendemos aqui que a ansiedade é o excesso de quê? Futuro. Você deixa de viver o presente e sempre está focado no amanhã. O amanhã cabe o seu dia. Cada dia é o seu mal. Descansa. Entrega o seu amanhã na mão do Senhor. E vive em paz e com equilíbrio. Eu estou lhe dando o caminho da felicidade. Quantos não aproveitam o que Deus tem dado? E um coração grato ao Senhor é antídoto para a sua alma. Quarto, e eu termino, porque esse é o último. E esse daqui é muito perigoso. Orgulho. Diga para quem está do seu lado, o orgulho. Porque ele muitas vezes é camuflado. Ele engana. E a Bíblia diz que enganoso é o... Tem gente que está ouvindo o seu coração e está dizendo que é Deus falando. Oh, pastora, Deus falou comigo que o tempo aqui acabou. Foi. E está onde? Lugar nenhum. Deus não tira ninguém, desplanta alguém para ficar à toa. O orgulho. Porque se tudo não correr como eu quero, eu vou procurar um lugar que atenda os meus desejos. Tem muita gente dizendo que é humildade, né? Ou vergonha, como foi falado aqui, algo, um sentimento que é orgulho. Não, eu não recebo ajuda de ninguém, não, porque eu tenho vergonha, é orgulho. Aí Jesus disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente, tem gente, queridos, olhe para cá, que recebe um diagnóstico de um médico, é incapaz de vir a pastora, ore por mim. Não quero que ninguém saiba, não. Orgulho. Porque acham que vão dizer que eu estou no pecado. Quem quiser que fale, eu quero a oração. A Bíblia diz, contra a necessidade aos anjos. Ore por mim. Quem quiser me julgar, que me julgue. Tem pessoas que estão passando um momento difícil, não, porque eu tenho Deus. Claro, mas a Bíblia manda. Eu não estou dizendo de ser pedinte. Porque se de um lado tem o orgulhoso, do outro lado tem aquele espírito de Dadá. O espírito de Dadá é uma mentalidade de escassez, que na mente dele, todo mundo tem obrigação com ele. Ele não tem obrigação com ninguém. Mas o orgulho é perigoso. O orgulho é o que a psicologia hoje fala de caráter narcisista. Mas esse caráter que dizem aí narcisista é nada mais, nada menos do que o orgulhoso, presunçoso. Porque o caráter narcisista, olha o que a psicologia diz, é marcado por um sentimento exagerado de autoimportância. Ele se acha importante, necessidade constante de admiração e profunda falta de empatia. Ou seja, ele está sempre com necessidade que alguém admire ele. O orgulhoso,
Ele está sempre querendo mostrar para a pessoa que ele é bom. Já viu um marido orgulhoso? Ele sempre faz questão de dizer, eu sou bom marido. Você vai achar um marido igual a mim aonde? Você vai achar uma mulher melhor do que eu aonde? Cuidado com o orgulho. Porque o humilde, ele está sempre olhando para si, dizendo, eu preciso mudar. A culpa é minha. Lembra-se de Abigail? O caos estava manifestado. A sentença de morte para a casa dela. Mas um coração puro e limpo fez ela ir morar no palácio. Porque ela não apontou o marido, você não presta, você não vale nada, o rei esteve aqui. Não. O que é que o rei queria? Ela atendeu, preparou a oferta para o rei. Coração limpo, generoso. Foi ao encontro do rei. Quando ela chega diante do rei, ela exalta o rei e diz, a culpa foi minha. Não faça isso, meu rei. Não suje as suas mãos de sangue, porque não vale a pena. Não deixe. Olha o que o coração puro faz. Davi não era rei ainda. Mas o coração puro, ela diz, fez ela enxergar, já em Davi, que ele iria ser rei. Você vai reinar em Israel. Porque Deus te escolheu. Um coração puro vê aquilo que ainda não aconteceu. Aleluia. Sim ou não? Essas pessoas nunca conseguem se colocar no lugar de outra, porque tudo gira em torno. Essas pessoas frequentemente se consideram únicas, superiores, e exploram os outros para benefício próprio, escondendo uma grande fragilidade emocional e dificuldade em lidar com críticas. O orgulhoso, ele não suporta a crítica. Quem está entendendo? Outra característica do orgulhoso, grandiosidade, ele tem demais. Exagero, ele procura sempre fazer o melhor, porque ele quer ser reconhecido. Sim, Jesus disse, tudo que vier para fazer, faça como se fosse para o Senhor. Mas quando você faz para o Senhor, você não espera reconhecimento de homem. Até porque quando Deus quer tratar, você vai fazer, e ninguém vai ver. Falta de empatia, incapacidade de reconhecer ou se importar com os sentimentos e necessidade alheia. O orgulhoso. Tudo gira em torno dele. O orgulhoso, ele tem uma capacidade muito grande de ter inveja. Alguém me ouve? Porque ele sempre está olhando, por que na vida dele e na minha não? Por que na vida dele? Porque todos veem a glória de Deus e eu não. E por último, e eu termino, para a gente cear, um sentimento que se chama tristeza. Se chama o quê? Cuidado com ela. Cuidado com tristeza. Pastor, então o crente não pode ficar triste? Pode. Até porque eventualidades acontecem que muitas vezes que vêm sobre a nossa vida para nos entristecer. Mas não permanecer na tristeza. Tristeza na vida de um cristão tem que ser só momentâneo. É por isso que o povo estava todo mundo chorando ali em Esdras, porque achava que não iam condição de reconstruir o muro. Aí Esdras pega a palavra, começa a clamar, diga, ei, olhem para mim, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que gosta de alimentar a tristeza como um bichinho de estimação. Ama chorar. O crente maduro, aquele que tem um coração puro, muitos vão olhar e vão dizer, é insensível. Olha para cá. Eu vou dar um exemplo. Quantas situações você se lembra que lá atrás ele fez chorar muito? Se acontecesse hoje, você choraria?
hoje a gente olha para trás e diz, mas meu Deus, aquilo me afetou tanto. Aleluia. E hoje, se eu estivesse assim, eu não estaria. Isso é maturidade. Sim ou não? Eu profetizo na sua vida que esse processo não vai parar mais na tua vida. Nada mais vai te paralisar, sentimento nenhum vai te paralisar mais, porque agora Deus está lhe chamando para viver por fé, e por fé, aleluia, ninguém te segura mais. Você vai começar a ver vitória onde os outros estão vendo derrota. Você vai começar a ver prosperidade onde está dizendo, muitos estão olhando, está dizendo é escassez, acabou, não tem como. Você vai olhar e dizer, está chegando uma nova história. Oh, glória. Alguém me entende aqui? Até porque a alegria, querido, oh, aleluia, não é momentânea, é uma constância. Então se prepare para acordar de manhã, independente das circunstâncias, ser tomada por uma alegria que você não vai entender. Entenda que a alegria não é circunstancial, ela é um fruto do Espírito. E quem é maduro espiritual, vive experimentando essa alegria, independente da circunstância. Oh, glória. Pergunta para quem está do teu lado, está preparado para ver Deus? Nunca esqueça daquilo que Deus falou a seu respeito. Tem um lugar preparado para você, está lá. Se você não sabe, está lá em Romanos 12, 2. Que é bom, que é perfeito e que é agradável. Vamos dizer, tem um lugar me esperando, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Ou seja, sua alma vai amar, sua alma vai se regozijar, sua alma vai ser confortada. Este lugar só está esperando você ser maduro espiritual, porque as promessas não é para criança espiritual, não é para menino espiritual. O que Deus te prometeu está esperando você ter maioridade para assumir. Levante a mão e diga, eu não vou morrer menino, eu vou amadurecer para tomar posse do que é meu. Então, cuidado com o seu coração. Aí a Bíblia diz, de tudo que tiver que guardar, porque o seu sucesso, a Bíblia diz, de tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque é a raiz da vida. E quando a gente vai ver no original vida, está falando da promessa de Deus. Tudo começa, a vitória sua começa no seu coração. Vem alguém aqui hoje me dizer, pastora, a senhora é uma derrotada, hein? A senhora não vai chegar em lugar nenhum mais, acabou para a senhora. Eu vou fazer o quê? KKKK. Sabe por quê? Porque o meu coração não tem lugar mais para sujeira. E dúvida é sujeira. Inveja é sujeira. Ciúme é sujeira. Cuidado com as ervas daninhas. Aí o livro de Cantares diz, ei, amada minha, o tempo de cantar chegou. Aleluia. O inverno passou. Chegou a hora. Mas olha o que diz, olha o que diz. Apanhai as raposas. Eu já preguei isso aqui, eu vou pregar de novo. Raposinhas são sentimentos, são emoções que nos destroem. Essas emoções querem te matar. Tem muita gente, não vou remendar não, mas com AVC, por causa de sentimentos, de emoções. Pastora, a minha situação está difícil. Ninguém está dizendo que não é difícil, mas está dizendo, não deixe esse sentimento te paralisar. Entrega na mão do Senhor. Confia nele e no mais, ele tudo. Em vez de se lamentar,
olha para esse monte, porque é isso que... Já estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. É isso que o salmista nos ensinou. Eleva os meus olhos para o monte. Monte quer dizer o problema. Ele não está dizendo, eu escondo meus olhos do monte, não quero nem ver, não quero nem saber. Não. Olhe para o monte. E ele faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? Ele mesmo responde: vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. É o Senhor que vai derrubar esse monte. Então dê ordem a esse monte. Você vai cair por terra, monte. Você vai cair por terra, monte. Monte da miséria. Monte da escassez. Monte das emoções abaladas. Monte do medo. Da insegurança. Vai cair por terra. Porque, meu querido, quem vive em fé, as circunstâncias não vai mais lhe prender. Quem vive em fé, as situações não vai determinar quem é você. Ah, se eu pudesse que todo mundo entendesse. Aleluia. Você quer conhecer alguém que tem um coração limpo? Ele prospera. Você nunca vai ver, olha o que eu vou dizer aqui. Você nunca vai ver alguém com coração limpo, com a vida derrotada. Ele próprio. Não tem como. Vou lhe explicar e aqui eu vou terminar. Porque vai depender do seu coração, o ambiente que você vai gerar ao seu redor. Então, quando você gera uma atmosfera de tragédia e de dor, é quando o seu coração está cheio do que não presta. Inveja, lixo, arrogância, soberba. Não, eu não quero. Não. Aí vem camuflado de... Porque eu não gosto de incomodar, não. É orgulho. Agora, quem tem um coração limpo, aonde ele chegar, o ambiente muda. Quem entende isso? Não precisa ser muito espiritual para entender isso, não. Tem casas que você chega, você sente o quê? O peso. Vai ver o que é gerado lá dentro. Palavrão, briga, discórdia. Mulher não respeita marido, marido não respeita a mulher. Filhos batem de frente. Porque o ambiente está contaminado. E quando você está neste lugar, você já viu, lá no mundo tem um ditado que diz, os opostos se atraem. A Bíblia nos prova, os iguais é que se atraem. São os iguais que se atraem. Quer saber quem é você? Veja com quem você anda. Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Oh, glória. Quer mudar a sua história? Comece a mudar as suas amizades. Ande com alguém que seja mais espiritual do que você. Ande com pessoas que tenham mais condições, tenham mais visão do que você. Onde você possa adquirir dela conhecimento. Quem está aqui me entendendo? Pastora, vem cá, eu vou me afastar agora de pessoas... Porque é pobre, eu não estou falando de pobreza, eu estou falando de coração sujo. Porque um coração limpo, ele pode estar pobre hoje. Vou repetir. Olha o que eu falei sobre a felicidade. Tudo depende, porque você é o que o seu coração é. Oh, glória. Vou repetir. Você vai usufruir daquilo que está no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Aí às vezes eu estou com minha mãe, que ela tem a mania de xingar, falar essas merda, não sei o que. Eu digo, vem cá, a senhora se alimenta disso, viu? É o quê, menina? Está na Bíblia. Você se alimenta do que sai da tua boca. Então se você só fala derrota, miséria, só vai se alimentar de derrota, de miséria e de dor. Agora experimenta dizer, obrigado, Senhor. Hoje o dia vai ser abençoado.
Hoje eu vou ter boas notícias. Obrigado, Pai. Chegue na sua cozinha, na sua despensa. Obrigado, Pai. Porque aqui não vai faltar nada. Obrigado, Senhor. Pastora, e se estiver faltando? A Bíblia diz que você traz à existência aquilo que não existe, com a palavra. Você vai ver que tudo mudar. Tem coisas quebradas dentro da tua casa. Senhor, eu decreto, vai sair, vai chegar o novo. Então, o seu coração vai se enchendo daquilo que é dos céus. E aí você vive a verdadeira felicidade. As emoções não vão te paralisar. É muitos crentes sem usufruir, sem viver do que Deus tem preparado. E a culpa não é do diabo e nem de Deus. É sua culpa. Porque o teu coração te impede de viver coisas extraordinárias. Olha o exemplo meu, olha para cá, olha para cá. O exemplo meu, como é bom ter exemplo para passar. Olha como eu fui humilhada para ser ungida pastora. Sentada no redor, eu sempre conto isso aqui, porque é bom que você se lembre. É compre batom, a pastora sempre fala disso, mas é bom. Porque a Bíblia se cumpre. Aonde está a humilhação, vem a exaltação. Então, no meio de vários pastores, um casal se levantou, eu não vejo ela pastora. Eu vejo ela muito arrogante, muito vaidosa. E eu fiz como Jesus, calada. Vontade de chorar, às vezes via, digo, ei papai, Senhor, as minhas emoções não podem me dominar. E olha, na mesma hora eu vi a autossuficiência, sabe por quê? Você já viu as pessoas movidas pelas emoções, tudo chora. Desculpe aqui alguém que ainda está assim, mas você vai mudar. Quer conhecer alguém muito emocional? Veja, bota um filme que daqui a pouco as lágrimas estão descendo. É verdade. Ah, tem gente que não pode assistir filme, não, porque eu sou muito... É emocional, estou falando sério. Tudo chora. As emoções ainda estão abaladas. Mas a maturidade espiritual vai te tornar forte. Fala para seu irmão, vamos agora sentar na mesa com Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Deus está falando com a gente aqui, eu tenho um lugar de felicidade para você. Não deixe as emoções te paralisar. Não deixe esses sentimentos agora te paralisar. Levante a mão e diga, eu vou avançar. E vou chegar ao porto desejado. Senhor, estamos aqui cumprindo, Pai, aleluia, um dos seus mandamentos, Pai. Estaremos sentando agora neste momento, Senhor, reiterando a nossa aliança com o Senhor. E a tua palavra diz, até que o Senhor volte, a sua noiva está aqui a te esperar. Nesta noite, Senhor, neste dia, aprendemos, meu Senhor da glória, a limpar os nossos corações dos nossos sentimentos, Pai. Sentimentos que é contrário ao que a tua palavra diz. E o Senhor nos chamou para viver em prosperidade. O Senhor nos chamou para viver o extraordinário de Deus. E as nossas emoções não vão nos paralisar, Senhor. Porque a nossa vitória começa de dentro para fora. É por isso que neste momento estaremos aqui, sentando na mesa com Jesus. Senhor, fala aos nossos corações, porque Paulo nos ensina, analise-se o homem. Neste momento nós queremos fazer uma autoanálise. Se verdadeiramente estamos trabalhando, Senhor, para o nosso coração ser limpo, Pai. Porque o culto é para isso, Senhor.
é para que a gente venha aprender a palavra e sair daqui dizendo: eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso limpar o meu coração. Por isso, Pai, neste momento, nós partimos o pão como o Senhor partiu. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nesta noite, nesse dia, Senhor. Mais uma vez mais, nós estamos aqui nessa mesa, Senhor. Nós estamos neste lugar, Pai, de celebração. Nesse lugar que representa uma vitória, Senhor. Nesse lugar, Senhor meu Deus, Pai, que naquele dia, Senhor, ali, Senhor meu Deus, o teu corpo, Pai, ele foi, Senhor, espizinhado. Ele foi destruído, Senhor Pai, mas em nenhum momento o Senhor retrocedeu. E nós viemos aqui nessa noite com tudo que foi ministrado, Pai, para nos esvaziar de nós mesmos, para assumirmos uma nova, Senhor, uma nova forma, uma forma espiritual, Senhor, deixando para trás aquilo que fica e avançando para o alvo que é Cristo, Pai. Oh, meu amado, obrigado, Senhor meu Deus, porque essa palavra, Pai, está colocando um ponto final aqui, emoções nas nossas vidas, tá, meu Deus, agora rompendo cordões umbilicais que existiam do passado, que tenta, Senhor meu Deus, aleluia, ainda se tornar presente nos nossos dias. E nesse dia nós declaramos, através dessa ceia, através desta mesa, através deste pão, Pai, o passado, as nossas emoções, elas não nos paralisam mais, o medo, a tristeza, o orgulho, Pai, porque, meu Deus, o Senhor nos diz na tua palavra que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, que o Senhor venha, Pai, sobre nós. Importa que tu cresças, Senhor, e a gente diminua, Pai. Importa que tu cresças nesta noite, Pai. Ah, Senhor, fala a cada coração aqui presente, Pai. Eu sei que o Senhor tem falado e o Senhor continuará a falar, Senhor. Oh, meu amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, Senhor Pai, aquilo ali era para nós na cruz, mas o Senhor, Pai, não permitiu que nós viéssemos a estar naquele lugar. Hoje, Senhor, através das tuas pisaduras, nós fomos sarados. Através da manifestação do teu amor naquela cruz, Pai, nós podemos dizer: Abba, Pai, bendito, aleluia, a palavra diz: bendito, abençoados filhos meus, aquele que vem a mim. Obrigado, Senhor Pai. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pai, nós já te agradecemos, meu amado, pelo privilégio de sentarmos à mesa com o Senhor, Pai. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de mais um mês estarmos aqui, trazendo à nossa memória, Pai, o sacrifício que foi feito naquela cruz por cada um de nós, Pai. Trazendo, meu amado, a memória, Pai, a aliança que foi estabelecida, Pai, naquela cruz, Pai, sobre cada um de nós, para nos dar uma vida nova, nos dar uma vida, Pai, de vitória, Pai. Por isso, meu amado, nós te apresentamos agora cada um desses elementos, Pai. Nós tiramos, meu amado, nesse exato momento, Pai, toda a naturalidade sobre cada um desses elementos, Pai, e colocamos, Pai, esses elementos revestidos de uma extraordinariedade do Senhor, Pai. Nós agora te apresentamos, Pai, esses elementos porque nós sabemos, Pai. Nós sabemos porque sabemos que no natural Ele não tem o poder de suprir a nossa fome, Pai. Mas quando nós carregamos Ele de fé, quando nós carregamos Ele do sobrenatural, Pai, esse pão e esse suco tem o poder, Pai, de nos curar, tem o poder de nos limpar, tem o poder de nos revestir, tem o poder, Pai, de nos transformar em filhos amados do Pai. Por isso eu já declaro, Pai, sobre cada um dos teus filhos, Pai, que vão ingerir desses alimentos, Pai, aleluia, que quando eles ingerirem, Pai, cura flua sobre cada um deles. Que
enquanto eles estiverem ingerindo, meu amado, renovo flua sobre cada um deles. Que enquanto eles estiverem ingerindo, Pai, desse suco e desse pão, Pai, o Senhor possa trazer paz sobre cada um dos teus filhos, Pai. Eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, glória a Deus. Tanto que me desgastei. Se não tiver nada que te impeça de cear, o que, pastora? Se você ainda não for batizado, você não pode. Ou se porventura você ainda mora maritalmente com alguém sem casamento, você também não pode. Caso contrário, você está liberado para cear. Cear significa sentar na mesa com Cristo. Esse líder, quando te apresenta os elementos, ele representa o próprio Cristo, dizendo: se sirva da minha obra na cruz, se sirva do meu corpo e do meu sangue, porque se você não se servir, você não terá parte com ele. Quando você pega esses elementos, você está dizendo: eu estou te esperando. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Quem for receber os elementos, sente para facilitar. Todos já receberam? Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após de haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Neste momento, você está declarando: eu estou esperando Ele. Quem é noiva aqui ou que um dia já teve noiva, ou até quem é casado, se prepara para receber o noivo, sim ou não? Uma esposa, quando o seu marido está perto de chegar, ela vai se adornar, ela vai botar perfume para ficar cheirosa. Ninguém recebe o noivo de qualquer maneira, é ou não é? Falei isso aqui de manhã. Quando eu estava noiva, era o dia que eu faxinava a casa. Não gostava de fazer faxina, porque eu tinha várias irmãs e só eu trabalhava. Mas no dia que o noivo ia, eu dava um grau na casa e em mim, porque ninguém espera o noivo de qualquer maneira. Sim ou não? Então, você, neste momento aqui, quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos declarando: eu estou esperando Ele, eu estou preparando-me para Ele. E eu me preparo para Ele, limpando o meu coração.
é o acesso. Aí, como eu comecei, tudo bem, com o coração limpo você vai viver coisas extraordinárias. Com o coração limpo você vai para o lugar que Deus preparou para você. Tudo isso aí que está ocorrendo na sua vida é Deus dizendo: limpe teu coração, para você ver o sobrenatural se cumprir na tua vida. Mas também o coração limpo não verá a Deus lá no céu, também não vai. Porque não adianta. Você não vai ver a Deus porque você prega. Você não vai ver Deus porque você conhece a Bíblia. É por isso, olha para cá, que os frutos do Espírito são imprescindíveis para que nós tenhamos o caráter de Cristo. Porque é através do fruto. É através do quê? Porque só gera fruto quem tem um coração limpo. Porque quais são os frutos? Amor, alegria, alguém me escuta? Paz, domínio próprio, longanimidade, benignidade, mansidão. Quem está entendendo? Só gera fruto quem tem o coração limpo. E aí, só é os frutos que vai nos identificar com Cristo. Quando Deus te olhar, Ele não vai olhar pastor Marlon. Ele vai olhar para Marlon e vai ver o filho. Sobre a vida de Marlon. Como é que ele vai ver o filho? Através do fruto. Então Jesus vai olhar, tem o fruto lá do meu filho. Aleluia! A paz, a alegria, o amor, o domínio próprio. Como é que você vai dominar esse monte se você não domina a si próprio? Se você não se domina. Que está entendendo? Mas aqui nós estamos sentados na mesa com Cristo dizendo: eu estou me preparando. E a mensagem hoje, você vai sair daqui dizendo: hoje eu aprendi a limpar o meu coração. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso aqui agora, rapidinho. Já vamos cear, está na mão. Eu estava pregando uma vez, fui acompanhar, estava no culto, estava no culto lá onde eu dirigia. Aí eu tinha uma missionária que me acompanhava. Deus tomou ela em profecia e começou a revelar ali para algumas pessoas. Eu ouvi uma voz dizendo assim: está vendo? Você nunca vai ser usada assim. Sabe o que é que eu fiz? Eu não guardei aquele sentimento, eu expulsei. Peguei o microfone, eu disse: para trás de mim, Satanás. Aí contei para toda a igreja. Olha como é que o diabo trabalha, a igreja. Acabei de ouvir aqui agora uma voz dizendo que eu nunca vou ser usada como uma missionária rosa. Sabe para que ele faz isso? Para entrar em mim inveja. Mas eu desmascarei ele na frente da igreja, todo mundo. Meses depois, eu fui pregar e ela foi comigo, que ela é a minha intercessora. Deus me usou ali, preguei. Quando eu saí, ela disse: minha irmã, eu louvo a Deus pela tua vida, porque hoje Deus me lembrou de uma atitude sua lá atrás, e o diabo queria fazer a mesma coisa comigo. Ou seja, ele tentou comigo e usou também a mim para ferir o coração dela. Quem está aqui? É assim que o diabo trabalha. E às vezes não é nem só o diabo, é as suas emoções, os sentimentos. Oh, eu queria ser usada assim. Porque Deus usa ele assim, a mim não. Ei, você é especial desse jeitinho que você é. Deus te ama do jeitinho que você é. Deus não fez ninguém igual a ninguém. Seu DNA, ele é único. Você é peculiar. Aleluia. Fica de pé, diga para seu irmão: vamos cear. Oh, aleluia. É. Tome, meu filho. Aleluia. Glória. Levante o pão. Olhe para esse pão. Porque é o corpo dele que foi moído por nós. E ele foi moído, foi massacrado
Isaías 53 disse: para que você não sofresse, comamos todos. Depois de cear, ele levantou o cálice. Troque o cálice com seu irmão do teu lado e diga: limpe o coração, porque o que te aguarda é grande. Purifique o teu coração, para que você viva as promessas do Senhor. Oh, glória! Purifica o teu coração, para que você venha viver as promessas do Senhor. Oh, alabaraba, para que você veja Deus. Aleluia. Se eu não suportasse lá atrás as afrontas, eu não estaria hoje com o ministério que eu tenho, porque eu iria sair dali. Poderia até procurar qualquer pastorzinho para me ungir, como muitos fazem, mas a glória do Senhor, hoje eu poderia não estar, não estaria aqui. Diga para seu irmão: aguenta o processo. Aleluia. Nesse processo, limpe o teu coração, que você vai ver a glória de Deus. Bebamos todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque fazemos parte de uma aliança poderosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque vai valer a pena. Obrigado, Paizinho. Aleluia. Diga para o seu irmão: aguenta o processo, porque vai passar. Ressuscitou, ressuscitou. Até estremeceu, os sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Porque nós veremos ao Senhor. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Obrigado, pra Senhor. Aleluia. O Senhor está no controle das nossas vidas. Obrigado, meu amor. Obrigado, Pai. Ressuscitou. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos ensinou o caminho do sobrenatural, o caminho da felicidade. Porque a nossa felicidade começa de dentro para fora. Nós não vamos conquistar, Senhor, nada fora, se primeiro não conquistar dentro, Senhor. Nós estamos aqui e declaramos que iremos ver a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Nós veremos a Deus na nossa família, veremos a Deus na vida financeira, veremos a Deus em todas as áreas da nossa vida, porque decidimos que as nossas emoções não vão mais nos paralisar. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, queridos? Já estamos encerrando. Vamos, aleluia, agradecer ao Senhor por cada vida que está aqui presente. Eu declaro uma semana abençoada. Eu declaro uma semana de resposta do Pai. Eu declaro portas abertas de excelência. Eu declaro o extraordinário de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a tua família, em nome de Jesus.